Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fiz a pergunta aí, né? Estou refazendo de novo. Eu quero dizer que eu estou bem, bem feliz também, tá? Espero que vocês estejam aí em casa também muito bem. Agradecer, né? Eu acho que a palavra dessa manhã, que tem que se repetir em cada um dos nossos dias, é a gratidão. É muito, muito linda essa palavra e o seu significado. E tudo que Deus tem feito, né? Então, toda gratidão a Ele por mais um dia de aula, por mais um dia de vida, por mais um dia aí que estamos com saúde e aí, né, colocar nossos sonhos sempre no caminho de luz para que tudo possa dar certo. Simbora para a aula? Bora lá? Hoje nós estamos iniciando, apesar da semana de aula estar acabando, estamos iniciando aí o penúltimo capítulo do livro. Quantas águas já rolaram, né? Ou melhor, quantas páginas já folheamos. E hoje, né, não será diferente. Nós vamos ver um pouquinho, na verdade, revisar, porque vocês já viram esse gênero antes, aqui mesmo, pelo módulo de vocês. Mas ele trouxe novamente aqui no capítulo 14, tá? O gênero resenha textual. Então, só que na última vez que nós trabalhamos com resenha, nós ficamos na noção de resenhar livros, de fazer resenhas sobre livros. E agora o módulo, ele trouxe aí a questão da resenha de filmes, ou peças teatrais, séries, algo desse tipo, tá? Resenhar é você resumir, é você sintetizar, é você comentar, é você opinar. Então, aqui é um gênero muito bacana. Por quê? À medida que ele informa, ele também tem aí sua criticidade muito bem presente, tá? Então, algumas perguntas aí para vocês me responderem. Você se lembra do último filme ou show a que assistiu? E aí? Lembra? Foi bom? Não foi bom? Durou muito? Não durou? Você achou que era uma coisa e o filme falava de outra totalmente diferente? E o final? Me conta depois, tá? Me indica um filme aí, certo? No final da aula eu vou deixar uma indicação para vocês aí aproveitarem o final de semana assistindo um filme, tá? E do último livro que leu, você se lembra? O que foi que você achou desses produtos culturais? Você os recomendaria? Por quê? Aí é interessante, né, a noção que esse texto traz de produto cultural, né? Ele refere-se a livros, filmes, peças teatrais como produtos culturais. É bem interessante, porque, de fato, são coisas que nós consumimos, mas são coisas impregnadas, cheias de traços culturais, de traços identitários, de traços que ajudam a formar o nosso caráter, a nossa opinião, enfim. O livro, perdão, a obra gravada também, elas representam muito a vida real, né? Lá na antiguidade, a gente já via as pessoas falarem sobre mímese. Na Grécia, as pessoas falavam muito sobre mímese, que é a questão da imitação, de você imitar a vida. E aí fica aquela frase bem famosa, né? A arte imita a vida e a vida imita a arte. É bem verdade, né? Deixa aí a reflexão. Então, quando você emite sua opinião sobre algo, destacando os aspectos positivos ou negativos que considera, faz-se necessário justificar todos esses aspectos. Dessa forma, sua crítica torna-se mais consistente, com maior valor de persuasão. Então, é interessante, né? Quando você destaca aí
num livro que leu, num filme que assistiu, os pontos positivos e negativos, e aí vai tecendo comentários, vai expondo aí seu ponto de vista. Tudo isso, né, vai mostrando que você tem um caráter crítico. E essa é a finalidade da resenha. É você opinar, é você argumentar, é você ter consistência naquilo que você fala. E como é que você vai ter? Se você leu, se você assistiu ao filme. E aí, você gosta de cinema? Já assistiu ao filme Pantera Negra? Esse ano eu assisti, nunca tinha assistido. Assisti por volta da madrugada para uma outra aula que eu iria dar na outra escola, que eu precisei usar também esse mesmo filme, tá? Agora foi uma surpresa, preparando material para vocês, e aí eu encontrei essa indicação do filme, que se eu fosse resenhá-lo, eu diria que eu indicaria com toda certeza, sobretudo pelo fato do elenco ser constituído quase que 100% por pessoas negras. Eu achei isso riquíssimo, porque quando você vai para teledramaturgia, você vê que ainda é pouco o espaço para as pessoas negras. Você vê que ainda assim há muitas diferenças aí, né, raciais entre diversos setores da sociedade. Não é só em filme, não é só em questão de novela, não, minha gente. Vocês sabem que é realidade, né? Infelizmente, essas coisas ainda acontecem, tá? Seja lá o racismo estrutural, seja o próprio racismo como um todo, questões de gênero. A gente sabe que a sociedade, ela às vezes tem coisas aí muito pesadas, né? Cabem nós aí, enquanto cidadãos de bem, tentarmos fazer a nossa parte, né? O máximo que for possível. E aí eu acho que eu já repeti várias vezes, o respeito é o que prevalece, né? O que deve prevalecer. Então, bora falar sobre Pantera Negra. Pantera Negra é um filme que enche os olhos. O 18º filme da Marvel é uma bela celebração de um universo que já tem 10 anos de idade e faturou mais de 3 milhões de dólares. Olha aqui uma opinião. Tem uma opinião dele aqui, desse escritor, escritora, veja só, ó, é uma bela celebração. Se tivesse dito é uma celebração, aqui não era uma opinião. A partir do momento que eu tenho esse adjetivo bela, eu já tenho aqui um ponto de vista, né? Ó, é uma bela celebração. Eu acho que é uma bela celebração, ó. Então, fica aí já esse primeiro quesito, né? E a resenha tem isso, tem muito de opinar. E o filme é um grande espetáculo, com muita ação, personagens mais complexos do que costume para o gênero, consequências visuais impressionantes. Dirigido por Ryan Coogler, de Creed, Nascido para Lutar e Fruitvale Station, a Última Parada, a película, é um dos raros blockbusters hollywoodianos, com um elenco quase totalmente composto por atores negros. É bem aquilo que eu falei para vocês no início, né? Note que aqui eu tenho a presença de meio que uma ficha técnica, né? Ó, parece muito uma ficha técnica. Eu falo diretor, eu falo aqui feitos que esse diretor já fez e trago ainda uma noção, ó, do elenco, né? Dos personagens negros. E aí a gente sauda, né? O eterno Chadwick, que Deus o tenha. E aí a gente vê, né, que realmente ele se dedicou a esse papel, ele viveu mesmo o Pantera Negra, tá? Nos deixou de forma imatura, mas Deus sabe o que faz. A família do herói inclui sua mãe, a rainha Ramonda, Angela Bassett, e a sua irmã Shuri, Letitia Wright, eu acho que é assim, né? Não sou muito bom do inglês. Num papel ótimo. Shuri é um gênio científico e a relação entre ela e o irmão é, em parte, responsável pela sensação de que o Pantera Negra é o 007 da Marvel.
tendo T'Challa como James Bond e Shuri como Kay. Afinal, é Shuri quem cria para o Pantera uma nova versão de seu uniforme, feita de fibras de vibrânio, capaz de absorver e estocar energia, como com nanoelementos, que ficam guardados no colar. Inclusive, a Shuri, né, é um dos nomes aí que está sendo aclamado pelas pessoas nas redes sociais para que ela faça o Pantera Negra 2, né? Ela que substitua o Pantera Negra ao invés de um outro ator. E eu acho que seria muito bacana, né? Porque aí você teria uma heroína, né, negra, muito bacana também. Então, aqui vocês podem ver que esse texto informa, incita o leitor a querer buscar mais, a querer assistir a essa obra. E aí você percebe que há conteúdos técnicos, né, informações precisas sobre ali esse universo de produção do filme, como também informações do próprio filme, opiniões sobre ele. Isso é bem interessante dentro da resenha. Então, aqui, a gente tem alguns elementos. Ó, se você nunca assistiu a esse filme, ficou interessado ou interessada em assisti-lo, após ler esse trecho da resenha sobre ele, e aí? Ficou ou não ficou? Depois você me conta, tá? A visão sobre esses produtos culturais, sobre esse produto cultural, revela o ponto de vista do autor do texto. Ele levanta aspectos positivos ou negativos do filme. E aí, pelo que a gente viu, né, o autor do texto fala muito bem dessa obra aí em questão. Você percebeu se nesse trecho da resenha há trechos que revelam algum detalhe do enredo do filme, que apresenta alguns dados técnicos sobre o produto cultural resenhado? Com certeza, nós falamos muito ali no slide anterior, né? Quando esse produto cultural traz a questão do diretor, dos filmes que ele já fez, dos personagens, de como é constituído o elenco, ele já traz aí essas duas respostas presentes aí, tanto na letra A quanto B, tá? Então aqui, né, ó, apesar de ser apenas um fragmento da resenha, esse texto evidencia 3 das características desse gênero textual. Resumo ou síntese de um produto cultural, filme, livro, obra de arte, dados técnicos do produto cultural. Nesse caso, produção, personagens e roteirista. Avaliação crítica do resenhista também está presente, né? Aqui a gente tem o conceito de resenha crítica, é um gênero textual do campo jornalístico, midiático ou artístico literário. Por quê? Porque essa resenha ela pode aparecer tanto na esfera jornalística como na mídia como um todo, tá? E aí costuma ser um texto literário também por apresentar essa linguagem, às vezes, que subjetiva, tá? Em alguns momentos, a resenha tem esse caráter subjetivo, ela é muito pessoal, e aí ela pode ser escrita, mesmo que de forma pessoal, em primeira ou em terceira pessoa, certo? Eu posso dar minha opinião em primeira pessoa, posso, ao mesmo tempo, fazer essa argumentação em terceira pessoa. Resenha é um texto maior que uma sinopse. A sinopse nós já vimos o que é. Uma vez que, além de fazer um breve resumo sobre um produto cultural, descreve-o e enumera aspectos considerados relevantes sobre ele, além de apresentar uma análise crítica sobre esse mesmo produto, que pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um jogo de futebol, uma conferência, um vídeo. Então, você pode resenhar praticamente tudo, né? Você pode resenhar aí diversas coisas. Interessante a questão que eu estava lendo mais cedo. Eu achei uma resenha falando sobre um perfume. Muito interessante. Depois procurem aí. Resenha sobre perfumes. Tem algumas, tá? Que aspectos sobre o produto cultural são apresentados nesse texto? E aí? Então, aqui nós temos as características do gênero textual resenha crítica.
A primeira característica é que ela tem por objetivo tecer, de forma sintetizada, uma crítica sobre determinado produto cultural. Ou seja, eu tenho aqui um resumo, né, daquilo que eu assisti, eu li, eu vivenciei. Só que esse resumo não é apenas ali objetivo. Ele tem toda uma carga subjetiva presente. E aí tem críticas. Essas críticas podem ser positivas ou negativas. Serão críticas do mesmo jeito, né? Deve apresentar breve resumo do produto resenhado, deve apresentar informações técnicas sobre o produto, ou seja, falando de atores, falando do diretor, falando talvez até do local onde ocorreram as gravações, algo que seja importante aí a ser dito para atrair mesmo a atenção desse leitor, curioso para assistir ou ler a esse livro. Deve apresentar uma avaliação detalhada do produto. Aqui você começa, né, a tecer suas opiniões. Então, você vai avaliar. Ah, eu gostei da encenação de tal personagem, não gostei desse daqui. Você pode comentar isso, não tem problema nenhum. A resenha lhe permite fazer esse tipo de coisa. A linguagem deve ser impessoal. Aí, gente, aqui ele traz essa noção de que a resenha crítica ela pode ser impessoal, deve ser impessoal. Vocês vão encontrar muitas assim. Mas vocês também vão encontrar ela com essa carga que eu já falei, tá? Subjetiva. Então, não se preocupem. À medida que você pode fazer uma resenha crítica sem a marca da primeira pessoa, você também pode fazer uma resenha em primeira pessoa e não vai ter problema nenhum. Vai depender da finalidade, né? Aí, se, por exemplo, fosse uma questão de uma banca aí de alguma faculdade, fazer uma resenha crítica, você não ia poder colocar primeira pessoa. Na faculdade, por exemplo, nós fazemos muito, fizemos, né? Eu ainda falo como se estivesse vivenciando. Mas, enfim, né? Nós fizemos bastantes resenhas. Eu lembro que no primeiro período da faculdade, nós fizemos, eu acho que umas 3 resenhas críticas, logo de cara. E nenhuma delas nós podemos utilizar a primeira pessoa. Todas foram impessoais, todas foram em terceira pessoa. Então, era imaginar que você estava fazendo uma redação, mas você podia ali tecer comentários, trazer ali argumentações positivas ou negativas, mas sem a minha primeira pessoa. Tipo, eu acho, eu penso, eu acredito. Não tinha nada disso, tá? Os verbos aí não podem ser escritos em primeira pessoa quando se tratar desse tipo de texto. Ou seja, se pedirem uma resenha crítica em terceira pessoa, não vai apresentar a primeira pessoa. Aí fica aquela coisa. A maioria das resenhas críticas são escritas em terceira pessoa, sim. Beleza? Aí aqui eu vou deixar uma indicação. O próprio livro de vocês, ele trouxe em uma das páginas um texto falando sobre esse filme. Não sei se vocês já leram ao livro. É um filme baseado num livro. E aqui no livro de vocês, no módulo, tem uma resenha desse filme. Então, vocês podem ler a resenha antes de assistir ao filme, tá? Ele tem 2 partes, então, essa daí é a primeira. Se você tem a Netflix, você vai encontrar facinho, tá? Tem os 2 filmes lá. E quem não tem, tenta procurar no YouTube, ou nesses canais, nesses sites, perdão, de filmes online gratuitos, vocês conseguirão encontrar também. Eu acredito que sim, né? Espero que vocês tenham a Netflix, porque vai ser mais fácil. Aí tem o filme. É apenas uma sugestão, não é atividade, tá? Você assiste, se você preferir, mas fica a dica. Assista ao filme, tá? E quem sabe depois a gente resenhe ele também. Beleza? Então, minha gente, eu agradeço já por essa manhã riquíssima. Espero que vocês fiquem bem e que
tenha um ótimo final de semana. Um abraço, um cheiro no coraçãozinho de cada um e até a próxima.